E professor, esse assunto, né, ele é tão polêmico, hoje em dia até mesmo de 5 anos para cá ainda continua sendo polêmico, não deveria ter sido levado a plebiscito nacional? Bom, aí nós temos dois aspectos. Os grandes motes dessa lei, além da questão da experiência com embriões humanos, é a questão dos alimentos transgênicos. Aqui você ainda continua tendo um assunto muito polêmico. Por quê? Porque não se sabe ainda, e nenhum país do mundo pode afirmar categoricamente, se algum mal, algum malefício, algum efeito negativo decorrente do consumo de alimentos transgênicos. O nosso Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala de alimento, ele diz do chamado direito de informação. Ou seja, todo e qualquer produto, ele tem que ter um rótulo, ele tem que ter informações, ele tem que ter a decodificação daquele produto que ali se encontra. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor orienta para que um alimento transgênico, uma vez comercializado, ele deva ser rotulado e identificado, de modo que o consumidor, ao chegar na prateleira, ao chegar no supermercado, possa olhar para o produto e verificar: esse alimento é transgênico? Não me interessa. Esse alimento não é transgênico? Eu vou consumir. Ou vice-versa. O importante é ele saber que pode. Vamos deixar bem claro, essa lei de 2005, ela autoriza no Brasil a comercialização, a produção e a experimentação com alimentos transgênicos. Portanto, ela inova nesse sentido. De qualquer forma, ela não resolve um problema gravíssimo que nós temos no país hoje, que é o fato de que, a rigor, não se pode precisar, não se pode ter certeza absoluta do que nós estamos consumindo. Veja bem, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de soja do mundo. E a nossa produção de soja, ela tem aumentado potencialmente, só para você ter uma ideia. Em 1993, o Brasil produzia algo em torno de 20 milhões de toneladas de soja. Em 2003, ele passou a produzir algo em torno de 60 milhões de soja. Calcula-se que em 2020, o Brasil vai estar produzindo 90 milhões de soja. Só para você entender o que significa isso em termos de dinheiro, em 2003, com a produção aproximadamente 58 milhões, 60 milhões de toneladas, nós estamos falando de 8 bilhões de dólares. Essa é a produção anual brasileira. E o que ocorre? A produção de soja, ela cada vez mais, e por exigência dos agricultores, ela demanda cuidados especiais. A soja transgênica é uma soja muito mais forte, muito mais poderosa, e o que ocorre? Ela demanda menos custo e menor despesa na gestão do agronegócio. Então, é algo interessantíssimo, não somente para o agricultor, como também para a empresa que comercializa esse tipo de semente, a semente transgênica. O grande problema é que o Brasil, enquanto essa lei não foi aprovada, ele não parou. E enquanto essa evolução da agricultura foi acontecendo, nós acabamos trazendo para o Brasil muita soja transgênica contrabandeada da Argentina. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, nos grandes polos plantadores de soja, você não sabe identificar qual soja é transgênica e qual não é. Só para você entender como esse assunto ele é palpitante e não termina aqui, a questão da transgenia na agricultura vai tão longe, de modo que hoje já existe a maconha transgênica, que é uma maconha 5 vezes mais forte, não é? E que já é criada. Lógico que quando a lei autoriza o plantio de substâncias transgênicas, naturalmente ela não pode, nem poderia, violar outras leis em vigor no país. Certamente que qualquer tipo de plantio de maconha vai continuar configurando crime e não muda o fato da maconha se tornar transgênica. Mas naturalmente já há circulando aí pelo mercado uma maconha 5 vezes mais forte em termos de potencial ofensivo, em termos de poder, né? Digamos assim, farmacológico, ou de poder alucinógeno, ou de poder de entorpecente propriamente dito. E até o senhor comentou na questão das leis, das leis que são sancionadas. A partir do momento que ela é sancionada, ela pode sofrer alterações? Em que período? Qual é o tipo de alteração que ela pode sofrer? Normalmente, o que ocorre, dentro do Congresso Nacional existe uma agenda. Como é uma lei federal, somente o Congresso Nacional está autorizado a modificar essa lei. Havendo pressões sociais, havendo pressões de grupos interessados, havendo lobbies e havendo, acima de tudo, manifestações do próprio Poder Legislativo, ou seja, projetos de lei apresentados por um deputado, por um senador, pelo Presidente da República, por aqueles que têm legitimidade, até mesmo a própria sociedade, ela pode se organizar
e apresentar um projeto de lei. Então, uma vez apresentado um projeto de lei, ele vai à discussão, ele vai a debate, ele passa pelas comissões necessárias, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, enfim, várias comissões para verificar sua viabilidade. Hoje não há nenhum movimento no sentido da modificação dessa lei, de modo que entende-se que ela está adequada até certo ponto. Mas devo frisar, essa lei ela traz algumas proibições, né? Embora ela tenha liberado o plantio de alimentos transgênicos, de substâncias transgênicas, a comercialização e a produção, ela subordina a fiscalização e autorização desse tipo de plantio a um órgão federal, que é a CTN-Bio, né? A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A CTN-Bio passou a ter um poder gigantesco a partir dessa lei, um poder que nem mesmo o Estado concebia no modelo anterior. E ela é quem vai ter esse poder de autorizar esse tipo de atividade. Mas algumas condutas e algumas práticas de cunho médico continuam sendo proibidas e até capituladas como crime. Por exemplo, clonagem humana. Clonagem humana está expressamente proibido na lei e não somente proibido, mas previsto como crime. Portanto, hoje no Brasil, clonagem humana é considerado um crime. Se porventura houver um movimento da ciência nessa direção e se discutir a necessidade da modificação dessa lei, certamente, a qualquer tempo, ela poderá sofrer uma alteração. E, professor, o senhor comentou um assunto interessante dessa mudança das leis, que essas leis elas podem mudar de acordo com a influência da população, da própria igreja. Qual que é a diferença entre lei e crença? Bom, vamos deixar bem claro. A nossa primeira Constituição Federal, de 1824, ainda à época do Império, ela não separava igreja e Estado. Portanto, à época, entendia-se que a Igreja Católica era a igreja oficial e a religião oficial do país. Em 1891, com a proclamação da República e, naturalmente, com a edição da segunda Constituição Federal, já houve a separação da igreja e Estado. E desde então, o Estado brasileiro ele é apresentado como Estado leigo ou um Estado laico. O que quer dizer isso? Nós não preferimos, não optamos por nenhuma religião. Quer dizer, o Brasil ele se coloca como um país livre e que dá liberdade às pessoas, tanto liberdade de crença, como liberdade filosófica, como liberdade de até não acreditar. Essa liberdade é garantida pela Constituição Federal. Nesse sentido, poderíamos dizer, numa visão muito primária e superficial, igreja é uma coisa, lei é outra. Mas, na verdade, não é tão simples assim. Porque nós não podemos esquecer que as pessoas compõem a sociedade e que a lei ela é um instrumento destinado à sociedade. Nesse sentido, a lei acaba sofrendo influências da sociedade. Alguns exemplos que eu vou te dar. A lei dos crimes ambientais, ela chegou a prever e existe o crime de poluição. Está lá, na lei dos crimes ambientais. A lei 9.605 de 98. Por outro lado, no projeto original dessa mesma lei, havia a ideia da criação de um crime chamado poluição sonora. Todos nós sabemos que existe a poluição sonora. No entanto, esse crime não passou e foi vetado e acabou não entrando em vigor justamente pelo lobby das igrejas evangélicas, que elas temiam que o barulho produzido pelas igrejas evangélicas, e todos sabem que esse barulho está muito associado ao próprio marketing da igreja, em angariar os seus fiéis, pudesse ser imputado um crime, qual seria o de poluição sonora. O mesmo ocorre com o aborto. O Brasil não avança na questão do crime de aborto justamente por pressão da Igreja Católica, por pressão da bancada evangélica. Então, há várias situações em que a Igreja ela tem um papel muito forte, mas vamos deixar bem claro, o papel do Estado é o de disciplinar situações reais, não descuidando o fato de que a sociedade que é destinatária dessa mesma lei também tem suas crenças, suas filosofias, suas esperanças, e o Estado tem que adotar uma visão igualitária, equânime, preocupado em dar uma atenção para todos e, ao mesmo tempo, não sofrer influências muito fortes a ponto de evitar que as leis atinjam o seu resultado, qual seja, promover o interesse público e promover o bem comum.